Deltan tornou-se um elemento extremamente indigesto para o poder. Se o poder pudesse simplesmente colocar o Deltan num vaso e dar descarga, obviamente o poder faria isso. Mas o Deltan, ele é indigesto, mas continua sendo um cara indigesto que tem um certo apoio popular. Esse apoio é perigoso. Além do apoio popular que o Deltan tem, ele tem uma coisa que é muito importante, que é um apoio dos evangélicos, né, que são, obviamente, os grupos de poder que estão hoje controlando o país. A retirada do Deltan desse cenário aí como membro do Ministério Público não é uma coisa que vai acontecer por causa de uma declaração, é um conjunto de punições que, obviamente, a advertência é um pontapé inicial. Eu não acho que foi impunidade por causa do tamanho do ato e por causa, obviamente, do tamanho da função que ele ocupa. O cara ser um procurador da República, ele não pode simplesmente ser derrubado pela reclamação de que ele fez um comentário a respeito do STF. Não. O detalhe é que tem muitos elementos ainda para serem avaliados pelo Conselho do Ministério Público e, obviamente, o Conselho do Ministério Público já deve estar definindo aí qual que seria a cartada final. Mas como que funciona o Conselho? Como que funciona STF, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, STJ, TSE e, obviamente, os tribunais como TRF4? São juízes, são, obviamente, em sentido amplo, né, ministros, desembargadores, que representam seus interesses pessoais e representam, obviamente, interesses aí de grupos de poder, interesses de elites. Esses juízes que representam esses interesses, eles nunca e absolutamente julgam pela sociedade ou pela Constituição, Daiane. Então, o que significa que, olha, amanhã não será julgado o recurso do ex-presidente Lula. Amanhã será julgado o interesse desses desembargadores junto com o interesse daqueles poderosos que esses desembargadores representam. Então amanhã a gente tem uma coisa muito interessante a partir desse julgamento, que é o que estão pensando as elites. Porque, volto a dizer, não interessa a tese jurídica que está ali, não interessam os argumentos. O importante nesse momento é a decisão do TRF4 vai apontar para a gente uma espécie de termômetro de como estão as elites em relação ao Lula. E é por isso que é uma coisa muito difícil de dizer que dessa vez o TRF4 não vai anular. Sabe por quê? Veja bem. Nós já conseguimos perceber que parte das elites brasileiras estão decepcionadas com o bolsonarismo. A gente já consegue perceber que, ainda que não de forma direta e declarada, já existe um acordo das elites em concordar que, olha, peraí, o Lula dava mais lucro pra gente. Volto a dizer, a questão não é ideológica, a questão é só financeira. Como esses desembargadores, eles representam interesses pessoais, interesses deles e interesses das elites, e, obviamente, não vai ser tão fácil continuar com a grande farsa, ganhando dinheiro com a grande farsa, ou seja, não vai rolar palestras, não vão rolar mais acordos com banqueiros que vão comprar a distribuidora de petróleo, não vai rolar mais nada disso, mas pode rolar uma retomada de crescimento a partir da volta do ex-presidente Lula, que pode ser benéfica para as elites e pode ser benéfica para esses desembargadores. Amanhã a gente vai ter esse termômetro. Como pensam os desembargadores em relação àquilo que a elite pode ganhar com o ex-presidente Lula. Volto a dizer, o julgamento não é um julgamento a respeito do caso do sítio. Eles não têm dúvidas que o caso do sítio é uma grande armação, assim como os juízes não têm dúvidas, assim como as elites não têm dúvidas. O que está sendo julgado amanhã é o que a elite pensa a respeito de uma possibilidade de volta do PT ao poder. Será que a elite já acredita que ela vai ganhar mais dinheiro com o PT no poder? É isso que a gente vai ver amanhã. Mas a decisão de amanhã em termos jurídicos é uma decisão quase que insignificante. Por quê? De qualquer maneira, a condenação em segunda instância o Lula já tem. E uma suspeição do Sérgio Moro anula as duas. Então, olha, a decisão judicial amanhã, ela é insignificante. Por quê? O Lula já está condenado em segunda instância. Já está condenado em segunda instância se o Moro não for considerado suspeito. Se o Moro for considerado suspeito, os atos do Moro nesse processo de Atibaia serão anulados, porque o juiz é suspeito. E não necessariamente o juiz é suspeito naquele processo. É a pessoa que sofre a suspeição. O que significa que os dois processos serão anulados. Então, está, no final das contas, nas mãos do habeas corpus de suspeição do Sérgio Moro,
os dois processos. Só que a decisão do processo de amanhã vai mostrar o que os desembargadores querem lançar para a sociedade. Se eles decidem a favor do ex-presidente Lula, significa que eles estão querendo criar na sociedade uma percepção melhor a respeito do ex-presidente Lula. Se eles decidem contra e mantêm a condenação contra o ex-presidente Lula, significa que ainda existe nas elites uma vontade de destruir a imagem do ex-presidente Lula na população, desmobilizar a população ou coisa semelhante. A gente sabe que essas elites estão divididas. Quem é dono, qual grupo de elite é dono dos desembargadores do TRF4, isso a gente não sabe. Quem lá nessa elite, se é essa elite entreguista, ou seja, a elite que quer produzir no Brasil para vender para fora, ou se é a elite que está perdendo com o mercado brasileiro destruído. Se a gente torce para que a elite dona dos desembargadores que vão julgar o caso do Lula seja essa elite que está perdendo com o Bolsonaro, a possibilidade da sentença ser anulada existe. Agora, se é a elite que está ganhando com o alto desemprego e o trabalho escravo, existe a possibilidade deles continuarem perseguindo o ex-presidente Lula. Esqueça a parte jurídica, esqueça os argumentos da defesa, esqueça os argumentos do Ministério Público, isso nem interessa. A decisão já foi tomada e o argumento é o financeiro.